Boa noite, igreja, a graça e a paz de Deus. Quero que vocês se coloquem de pé para a gente adorar ao nome desse Deus bendito e exaltado nessa noite, amém? Então que você possa estar agora nessa noite com o seu coração feliz, com o seu coração realmente disposto a entregar o melhor para Deus, amém? Então vamos declarar em uma só voz. As palmas. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor para sempre, Jesus. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta. Declare com seu coração. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exulta. De alegria eu canto do meu coração. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Aleluia, você pode aplaudir mais forte, porque é para o nome de Jesus que nós fazemos isso com alegria nesse lugar. Sim, Deus, nosso coração se enche de alegria por estar na sua presença, não porque nos achegamos a essa construção,
mas porque viemos em Tua presença e certamente sairemos em Sua presença, porque o Senhor está conosco todos os dias, não apenas em alguns momentos, não apenas em algumas circunstâncias, não em ocasiões especiais. O Senhor está conosco em todos os dias, até o final dos tempos, e é por isso que o nosso coração se alegra, por isso que o nosso coração pode louvar, a despeito das nossas lutas, a despeito das nossas adversidades. Ainda assim, Pai, podemos louvar, engrandecer, bendizer o Teu nome. Por isso nós declaramos que vamos cantar o Seu amor enquanto estivermos aqui dentro, quando daqui sairmos, e por toda a eternidade adoraremos o Teu santo e bendito nome, e em nome de Jesus o faremos. Amém. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Queridas irmãs, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você veio essa noite, noite de chuvinha, noite diferente de clima, mas que legal que você está aqui conosco. Isso é muito importante, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração, e não somente a você, mas a pessoa que está perto de você também precisa de algo do Senhor. Então eu convido você a dizer à pessoa que está perto, na frente, atrás: seja bem-vindo, Deus vai falar com você essa noite. Isso, fale com essa pessoa, Deus vai falar com você. E você que está nos assistindo em casa, que o Senhor possa ministrar também ao seu coração. Seja muito bem-vindo e bem-vindo em celebrar conosco aqui nesse lugar. Isso, pode se assentar por gentileza. Queremos dar as boas-vindas especialmente àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Fique à vontade aqui em nosso meio, fique à vontade nesse lugar. É sempre uma alegria receber visitantes, e esperamos que você seja muito bem acolhido e queira voltar outras vezes para estar conosco aqui nesse lugar. Deixa eu passar para você um recado importante, começando com a nossa Festa das Nações, que já está chegando essa semana. Então a gente está se preparando, já está tudo já bem arrumado, bem organizado, para receber você, seu amigo, sua família, para estar conosco, tanto na sexta como no sábado, a partir das 19h30. Nós teremos aqui as barracas típicas, e você já conhece a fama da nossa igreja nessa culinária especial. Temos aí o hambúrguer, temos o bolinho de bacalhau, o pastel, o yakisoba, ou seja, esses quitutes e essa culinária específica e especial da nossa igreja estará aí entre meio disso, outras tantas. Além disso, espaço kids para as crianças, para você vir, deixar o seu filho e a sua filha em segurança e poder participar da festa, um tempo legal. Vai ter apresentações musicais, coreografia, um espaço familiar. Para a nossa cidade é um evento interessante, porque é familiar, é agradável, e eu quero convidar você para estar conosco e convidar o maior número de pessoas para vir participar, que a gente quer receber bem você e sua família e seus amigos aqui nesse lugar. É nessa sexta-feira. E para receber bem, nós precisamos nos organizar também como igreja. Então, se você quer participar conosco, hoje, após o culto, nós teremos uma reunião com quem vai se voluntariar para nos ajudar. Nós vamos servir as mesas, nós vamos montar as barracas, nós vamos fazer a limpeza, nós vamos fazer a decoração, nós vamos fazer tantas coisas aqui. E se você quer participar conosco em alguma dessas áreas, por gentileza, fique após o culto, que nós vamos distribuir algumas tarefas para sexta e sábado a gente poder fazer o nosso melhor e dar uma festa de excelência aqui na nossa cidade, tá bom? Então, logo após o culto, você que deu nome para o voluntário, ou você que quer ainda se voluntariar, dá tempo, é agora, depois do culto, que a gente vai se reunir. E um aviso importantíssimo que encerra hoje. Eu não vou mais fazer esse aviso, porque já encerramos as possibilidades de você fazer a sua inscrição. Você tem até hoje, você que está aí pela internet, pode mandar o seu nome na secretaria, no WhatsApp da igreja, para poder garantir a sua vaga, porque hoje é o último dia que nós estamos avisando para você que vai participar do Retiro de Mulheres. Quem deu o seu nome, quem já procurou, quem já pegou a sua ficha de inscrição, e se você quiser fazer isso ainda hoje, ou você que está em casa e não tem possibilidade de vir aqui, quiser fazer isso pelo celular, faça hoje, porque hoje é o último dia e você não terá mais essa oportunidade, não esse ano pelo menos, de poder fazer o retiro de mulheres aqui na nossa comunidade, tá bom? O parcelamento é feito, as condições de pagamento são facilitadas para você poder ir, e você pode fazer isso hoje e somente hoje, tá bom? Porque amanhã é um novo dia, e amanhã é dia de manhã de oração, às 6h30 da manhã, chovendo ou não chovendo, mais frio do que hoje ou não, nós estaremos aqui para buscar a presença do Senhor em oração. É um dia específico para a gente apresentar a Deus nossas necessidades, a gente orar por alguns assuntos específicos e ter um tempo de comunhão depois, tomando um café da manhã com os nossos irmãos e irmãs que vêm presenciar e prestigiar nossa manhã de oração. Se você não veio ainda, fica o convite, vem participar amanhã cedo, das 6h30 às 7h, horário que começa pontual, termina pontualmente, para depois você buscar o filho, levar na escola, abrir sua empresa, ir para o seu trabalho, ou seja, venha participar conosco
da nossa manhã de oração. E se você veio hoje preparado para devolver seu dízimo e a sua oferta, se você já está preparado com o seu coração, saiba de uma coisa: na nossa igreja nós não entregamos as nossas ofertas por medo. Eu tenho que dar, senão vai vir uma maldição na nossa vida. Não, a gente não faz assim. A gente não dá a nosso dízimo e oferta por obrigação. É obrigado a fazer, tem que fazer. Não, também a gente não faz desse jeito. E também a gente não faz por troca. Eu vou dar meu dízimo e oferta porque eu quero receber mais. Também a gente não faz assim. A maneira bíblica e coerente de entregar dízimos e ofertas está apresentada lá em 1 Coríntios capítulo 9, que diz assim, que nós devemos entregar ao Senhor de acordo com a nossa prosperidade e dar com alegria, porque o Senhor recebe das mãos que vêm com alegria a sua oferta. Então, se você hoje veio preparado e quer ofertar com alegria, se você quer dizer: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo salário, pelo sustento, pela provisão, faça isso com alegria, faça isso com generosidade, faça isso com gratidão. Se não for dessa maneira, permaneça esse valor no seu bolso, na sua conta, na sua carteira, porque o Senhor recebe o coração generoso e o coração alegre. Então, se você veio hoje preparado para fazer isso, você pode fazer com alegria. E se você está nos visitando, não se sinta constrangido com isso, porque a gente faz isso todas as terças. Se você quiser participar, é bem-vinda e bem-vindo. Mas se não puder participar, fique tranquilo. O importante é que você veio celebrar conosco nesse lugar. Então nós vamos ficar em pé agora, vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, fazer isso com alegria, com disposição e fazer com gratidão em nome do Senhor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e que tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, nada é impossível para o Senhor, Rei dos exércitos, dono de todo o universo. O Senhor fez todas as coisas por ti e para ti a nossa adoração. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, não. Eu sei que comigo sempre estás, e que tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti,
Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele, Jesus. Introdução. Quão grande é o Senhor, Deus. O Senhor domina todas as coisas. O Senhor é aquele que nos colocou aqui. O Senhor é aquele que conduz os nossos passos. O Senhor é aquele que deu a vida do seu Filho na cruz por amor a nós, para nos salvar, para realmente nós termos uma redenção a Ti. Por isso, o que nós podemos fazer a não ser prostrar os nossos joelhos e Te adorar, reconhecermos que nós não somos ninguém e o Senhor é tudo. Quão grande é o Senhor! Quem consegue compreender a grandeza do Senhor? Então, queremos declarar nessa noite, Pai, o Senhor é tudo. A nossa adoração é para Ti, para Ti e por Ti. Queremos estar aqui, Senhor Deus, realmente com nossos corações quebrantados. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, Tu restaurar todo o coração. Grande é o Senhor. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Tudo pra Ti, Deus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, Tu restaurar todo o coração. Grande é o Senhor. Pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Toda a terra irá clamar, toda a terra clamará. Nosso louvor grande é o Senhor. Queremos declarar, toda a terra clamará. Nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, e toda a terra clamará. Nosso louvor subirá.
grande é o Senhor. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Tudo é somente teu. Vamos declarar mais uma vez em uma só voz. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos abençoados. Glória a Deus, gratidão ao Senhor pelos nossos irmãos, ministério de louvor, obrigado, viu, queridos? Deus continue abençoando os irmãos, queridos. Irmãos, glória a Deus por estarmos juntos nessa noite, para juntos ouvirmos a voz de Deus. O que pode impactar nossa vida numa reunião de culto é o quanto nós ouvimos a voz do Senhor. Podemos ouvir a voz do Senhor desde a entrada deste lugar, deste ambiente onde você é bem acolhido, recepcionado. Você pode ouvir a voz do Senhor em meio aos louvores. Em cada detalhe o Senhor pode falar tremendamente conosco, especialmente na sua palavra. Isso faz toda a diferença, irmãos meus, quando ouvimos a voz do Senhor. E nós vamos iniciar hoje, irmãos, esta série de mensagens com este tema, Estações da Vida, Lições na Vida de José. Deixa eu perguntar, queridos, quantos aqui conhecem a história de José? Dê um sinalzinho com suas mãos, por favor. Obrigado, queridos. Creio que a grande maioria aqui conhecem a história de José, ou se não todos, parcialmente, conhecem algo sobre a história, a trajetória de José. Eu gostaria, irmãos meus, de compartilhar com vocês são tantas lições que nós iremos aprender no decorrer dessas ministrações. Eu encorajo você a não perder, mas vir com seu coração aberto, sedento por aquilo que o Senhor falará ao teu coração. É interessante, irmãos, quando olhamos na história de José. Se você olhar a sua Bíblia, desde Gênesis, capítulo 37, e você olhar até o capítulo 50, você vai ver pelo menos 3 formas diferentes de se ler a história de José. Há 3 formas diferentes, nós podemos olhar na trajetória de José e assim aplicá-la no entendimento. Podemos olhar numa forma, a primeira forma que podemos olhar e ler a história de José é uma forma literatura. Quando você lê a história de José, você vai chegar, talvez, a essa conclusão, uma forma de literatura. A segunda forma que nós podemos olhar e ver implicações teológicas. E terceira forma que, ao ler a história, estudar a história de José, nós iremos também ver com muita clareza várias, na trajetória de José, ilustrações de Jesus Cristo. Várias ilustrações sobre a vida de Jesus. Mas, quando olhamos nessa perspectiva de literatura, queridos, o que iremos perceber? Você conhece a história de José, primeiramente você sabe que trata-se de um homem que foi muito amado. É uma história fascinante de um pai amoroso. Sim, Jacó, ele não escondeu o sentimento que ele tinha para José.
Ele manifestou um amor imenso, fascinante, a história de um pai, o amor de um pai para com o filho. Outro detalhe que podemos observar, que diante de toda esta manifestação de amor, olhamos José, um filho mimado. Se você ler nessa perspectiva de literatura, você vai perceber que trata-se de um filho muito mimado. E outra característica, queridos, que trata também na história de José, por outro lado, irmãos enciumados, e como que os irmãos dele tinham ciúmes de José. Era uma casa com 12 irmãos, 12 filhos, e 4 mães diferentes. Calcula como era o cenário dessa casa. E a quarta característica que podemos olhar na história de José, também trata-se de um cenário de uma escassez de alimento de nível internacional, que houve fome em toda a terra. Podemos olhar isso no sentido literário, embora não queremos abordar nessa perspectiva essa mensagem, mas a história de José foi alvo de inspiração para muitas pessoas de níveis seculares, onde colocaram vários romances, montaram poesias através da história de José. É dramático a história dele, se olharmos nessa perspectiva. Mas se examinarmos o contexto, o conteúdo, com mais detalhe, numa percepção, numa perspectiva teológica, nós iremos ver também várias maneiras, várias vezes sinais da ação de Deus, ou seja, evidências do controle de Deus na história de José. Se você olhar na sua Bíblia e começar a ler capítulo por capítulo, conforme nós já introduzimos, você vai perceber claramente a intervenção de Deus sobre a história de José, principalmente diante das escolhas erradas daqueles que pecaram contra José, e nada disso interferiu nos planos de Deus, ou seja, há traços com clareza da soberania de Deus na história de José. Intervenção de Deus, de uma forma muito clara, de perceber que aquilo que era mal tinha tudo para dar errado, porém Deus reverteu em bênçãos. Percebemos claramente a mão de Deus na história deste homem, evidências claríssimas do controle de Deus. Deus que, por intermédio da graça e bondade dele, salvou famílias e cria uma nação para ser uma bênção para todo mundo. Ou seja, olhando essa perspectiva de implicações teológicas na história de José, podemos olhar que o cerne de Deus, que sempre cumpre a sua promessa, que iria preservar sempre a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus está cumprindo a sua palavra. É tremendo quando olhamos na palavra do Senhor e na trajetória de José e percebemos claramente a intervenção de Deus. É tremendo percebermos, irmãos, que o mesmo Deus de José, que agiu, interviu, restaurou, moveu, removeu, é o mesmo Deus hoje que habita em nosso meio. E quando olhamos também, irmãos, isso aqui é uma parte linda, quando olhamos as instruções de Jesus, ao perceber na vida de José, há também características visíveis, que já estavam sinalizando Jesus, o caminhar de Jesus. Por exemplo, quando percebemos José, ele é semelhante a Jesus, por ser amado de seu pai e obediente à sua vontade. Você vai perceber que José, ele é um filho obediente ao pai. O pai o chamava, dava ordem, confiava-lhe missão, e ele prontamente dizia: eis-me aqui, pai. Várias vezes José vai dizer ao pai: eis-me aqui. E ele era fiel a tudo que o pai o designava para que ele viesse fazer. Ele era submisso. Claro, uma característica clara de Jesus, uma característica de Jesus, assim, semelhantemente, que foi submisso à vontade do Pai, foi amado pelo Pai. E outra característica de José, que ilustra muito bem os traços de Jesus na vida dele, que, semelhantemente como José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, Jesus também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. José foi vendido como escravo,
foi acusado falsamente e castigado injustamente. Jesus também passou por isso. Ele foi castigado injustamente. Ele foi acusado de coisas que não fez. Jesus foi alvo de muitas críticas, de rejeição pelos seus próprios irmãos. E outra característica que olhamos na vida de José, que ilustra bem também a vida de Jesus, que José ele foi levado a um lugar de sofrimento para um trono de poder, salvando deste modo o seu povo da morte. Assim Jesus, que foi levado de um sofrimento da morte para a ressurreição, para o trono, que ressuscitou e veio para nos salvar. É tremendo quando olhamos, irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico, que podemos olhar assim claramente e ver que revela os traços de Jesus, a trajetória de José. É tremendo olharmos a história deste homem e ver quantas lições tem para nos ensinar. Ele teve muitas ou várias estações da vida. Estações essas, irmãos, nós também estamos sujeitos a ter em nossa trajetória. Mas eu gostaria aqui de começar com essa passagem bíblica em Gênesis capítulo 37, verso 2, é interessante que o versículo diz assim: esta é a história de Jacó. A história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, é interessante que a ênfase está muito mais no filho do que no pai. Isso está mostrando que a ênfase da história, o protagonista da história será quem? José, o filho de Jacó. E diz que ele tinha 17 anos e apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, já não o cumprimentava. Que situação, irmãos, ao olharmos aqui na história de José, ao iniciar a sua história, um dado interessante que nós já sabemos a idade que ele tinha nessa época, 17 anos. E é interessante perceber que ele era o quê? Do seu pai, de Jacó? O xodó. Ele era o mais precioso. Ele era o mais querido entre os irmãos. Ele se destacava. Isso porque a sua mãe também, Raquel, era a mais preferida de Jacó. E olhamos, irmãos, a estação da vida de José, podemos olhar assim, estações na vida de José, mas e qual tempo que José viveu primeiramente na história dele? Sabe qual, irmãos? Ele viveu uma fase de filho predileto. Um filho predileto. Pelo fato do pai dar a ele, somente a ele, uma túnica, ou seja, uma vestimenta que na época somente os reis, os governadores usavam, e ele era um pastor de ovelhas usando aquela túnica. Claro que iria causar inveja ao saber que ele era o único e era o mais novo entre os seus irmãos. Tudo estava indicando que ele era o favorito, o filho favorito. Não era o mais velho, Rubens, no caso, que havia também pecado e perdeu a confiança do pai pelo pecado que cometeu. Mas é interessante, quando olhamos na vida de José, ele viveu uma fase de predileto. Queridos, nós não vamos falar hoje quantas foram as vezes em que José mudou de roupa. No decorrer desta série, você vai contar, ou no final nós iremos falar para você, quantas vezes que José trocou de roupa. Toda vez que ele trocava de roupa, representava ou significava um tempo na vida dele. Ou seja, uma nova estação. Trazendo consigo desafios,
lições gigantescas toda vez que a gente percebe José trocando de roupa. Isso significa uma mudança de cenário, uma mudança de vida, uma nova fase na sua vida, coisas novas, coisas que serão desafios imensos para ele enfrentar. Claro que cada fase foi determinada pela anterior. Foi importante cada etapa, cada fase que ele enfrentou. Mas hoje nós iremos enfatizar a primeira vez que encontramos. É muito interessante, é curioso demais de perceber quantas vezes que José trocou de roupa, simbolizando ou representando um tempo novo na sua vida. Mas a primeira vez que nós encontramos na Bíblia, ele trocando de roupa, foi usando uma vestimenta, se referindo a um tempo um tempo agradável, em que ele é o predileto, em que ele está sendo tratado assim entre o favorito. E sabe, irmãos meus, tem algumas lições importantes para que eu e você venhamos aprender neste tempo, que eu quero chamar tempo da tônica talar. O tempo que nós estamos vivendo assim, que tudo favorece a nosso favor. Tempo que nós sentimos assim, tão assim, privilegiados. Um tempo que talvez nós podemos pensar assim, mas olha, eu sou favorito. Eu não sei se você viveu assim, teve uma fase na sua vida, ou talvez esteja vivendo, que você sente assim, eu sou muito privilegiado. Ora, eu sinto uma fase. É claro que aqui tem várias lições, o cuidado que nós pais devemos ter com relação aos filhos, de não dar mais ênfase a um e menos ao outro, sabe? Isso vai ter sempre problemas numa família, quando um filho é mais destacado que o outro, quando os pais dão mais valor, mais atenção, mais presentes, faz questão de demonstrar, você é o meu favorito. Calcula as feridas na alma que pode ter no coração também daqueles que se sentem rejeitados. O irmão mais novo, o irmão mais velho, o irmão do meio. Aqui, irmãos, eu não posso deixar de falar algo muito pastoral para a nossa vida, principalmente nós temos que ter uma certa sensibilidade, para nós não causarmos, talvez inconscientemente, uma ferida, uma dor no coração de uma criança, ou talvez até mesmo adolescente, quando nós só elogiamos sempre o mais novo e esquecemos dos mais velhos. Quando parece que agora, é claro que a gente tem a tendência de ver quem está no colo, esquece quem está do lado, o irmãozinho. Sabe, eu sempre cuidei desse negócio, e se alguma vez eu fiz inconscientemente, eu peço perdão de dar tanta ênfase para um e esquecer do outro. Certa vez nós estávamos num lugar e fomos lá comer um lanche, e lembro claramente a pessoa que nos atendeu a primeira vez. Ela chegou, primeiramente deu toda a atenção para o Rafael. Depois foi falar para o Davi, ele era mais novo ainda. Aquilo ganhou nosso coração de tal maneira que ela foi tão sensível, que no final fui conversar com ela e disse assim, minha querida, você não sabe quanto você ganhou nosso coração pela sua atitude, você tem uma percepção tão clara. Ela falou assim, mas do quê? Por você não ter desprezado o meu filho mais velho, porque normalmente a tendência é de dar atenção sempre para o mais novo, e ele sempre é desprezado. Às vezes as pessoas não fazem isso, é claro, por intenção, mas acaba gerando um desconforto, algo que a gente está sempre ministrando ao coração dele, para que ele não possa venha gerar no coração dele nenhuma rejeição ou desprezo, pelo fato do irmão mais novo ter mais atenção. E ela disse assim, não, tudo bem, eu sou mãe e eu entendo o que é isso. Eu sou mãe e eu entendo o que é isso. Sabe, irmãos, nós precisamos muito ter essa sensibilidade como adultos, principalmente nós gostamos de dar atenção para as crianças, mas olha, nunca despreze o irmão mais velho. Dê atenção ao mais velho também. É uma coisa, irmãos, que é talvez tão natural para a gente, não para prestar atenção nisso. Não damos, talvez, será que não deveríamos dar importância para isso, sendo que depois o filho acaba abrindo o coração para a mãe ou para o pai, dizendo assim, ninguém liga para mim, será que não é importante nós darmos atenção para isso? Quando alguém adulto dá mais e consegue ter essa sensibilidade, é uma coisa que ganha muito no nosso coração, queridos. Mas quando falamos de ser o filho predileto, nós não podemos achar assim, olha, eu sou o predileto de Deus. Não, Deus
Preste atenção nesse princípio. Nós entendemos que Deus, ele tem seus íntimos. Deus não tem um filho predileto. Eu amo mais este e menos aquele. Não, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus não rejeita ninguém. Deus ama todos por igual, essa é a verdade. Mas qual é a diferença? A diferença está naqueles que respondem o amor dele. Deus tem filhos prediletos? Não, tem íntimos, mas de que forma? Daqueles que respondem o amor de Deus. É como se um pai com 2 filhos, ele expressa a mesma forma: amo você, expressa o mesmo nível de amor, mas um que responde mais, um é que acredita mais neste amor que o pai está demonstrando, e o outro fica frio, não responde. E com certeza aquele que está respondendo ou acreditando no que o pai está dizendo, terá um relacionamento diferente, ora. Assim é com Deus, irmãos meus. Não é que nós somos, aquele é preferido de Deus. Não, é que tem aqueles que acreditam o quanto é amado por Deus. E por esta certeza, ele responde através do seu agir. Irmãos, quanto mais eu aprendo sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, mais eu quero me lançar nos braços dele, acreditar no amor dele. Então, Deus não faz exceção de ninguém, a questão são os filhos que não respondem por igual, por mesma intensidade de amor que está recebendo do Pai. Entre nós podemos ter relacionamento diferente com Deus, mas Deus não trata de ninguém por indiferença. Mas em questão, como nós relacionamos com Deus, a diferença está na onde? Está naqueles que estão respondendo o amor de Deus. O quanto você acredita, o quanto você se doa, o quanto você responde. Essa é a diferença. Não é filho predileto. E sabe, irmãos, essa fase é muito boa quando nós vivemos assim, olha, um tempo que nós estamos sentindo assim que tudo conspira para o sucesso. Me belisca se eu estou sonhando. Você já viveu assim? Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente vive uma fase assim. Me belisca se eu estou sonhando. Gente, que maravilhoso. Isso por algo que você está vivendo, algo que você sabe que não merece isso. Eu tive que quase bater a cabeça na parede e dizer assim, já que eu estou sonhando, tudo isso é realidade, até doeu a cabeça se eu fizesse uma coisa dessa, misericórdia. Mas a alegria de viver assim, uma fase de você se sentir tão favorecido pelo amor de Deus, e você sabe que não é digno disso. Sabe, irmãos, neste tempo, como nós precisamos aproveitar essa fase em que tudo está conspirando para as coisas caminharem bem em nossa vida, em que a vida está sorrindo por todos os lados para nós. Uma coisa importante, irmãos meus, a túnica talar é uma expressão do amor gratuito. Sabe, é uma expressão do amor gratuito, significa isso, em que você enxerga o investimento de Deus na sua vida através das pessoas. Você já parou para perceber o investimento de Deus que está fazendo na sua vida através de outras pessoas? Eu paro para pensar isso, irmãos, com frequência, e percebo como Deus tem investido em mim através de outras pessoas. Como Deus está investindo em nós, irmãos. Eu considero que é o tempo da túnica talar. Representa o cuidado do Pai amoroso. Olha que cuidado do Senhor em cada detalhe. É um tempo, irmãos, nós estamos assim, que privilégio. Como sou privilegiado. É privilégio que temos do Senhor. Tempo, irmãos, da túnica pode te proporcionar lealdade. Sabe para quê? Para você manifestar principalmente nas maiores provações. E confiança nas privações. Foi exatamente que José, ele manifestou nas próximas estações que a vida lhe reservava. Tudo foi condicionado a esse tempo em que ele sentiu o favorito, um privilégio, um privilegiado, onde ele aprendeu mais do amor, ele aprendeu mais sobre lealdade, ele conquistou a confiança do pai. Claro que ele se destacava entre os seus irmãos, porque ele era leal ao amor do pai, enquanto os outros, mesmo sendo filhos, desprezavam o pai.
E neste tempo que a gente estamos vivendo, irmãos, por estarmos aprendendo a sermos leais, a conquistar a confiança, saiba, isso será determinante diante das provações da vida. Isso será determinante diante das privações. Como isso foi determinante para quando veio uma prova difícil, uma fase difícil na vida de José, e tudo foi determinante. De que tempo, de que fase, essa fase que ele entendeu, olha, esse tempo de tratamento VIP vai passar. É um tratamento VIP em que você é cuidado, em que você é pastoreado, tudo é amado, tudo é abraçado, tudo conspira para você sentir que é abençoado. Mas construa um caráter neste tempo, mas construa uma confiança com Deus neste tempo, mas construa realmente o temor de Deus neste tempo, para que quando enfrentar dias difíceis, você poderá continuar honrando ao Deus de amor. Como é determinante, irmãos, nós aproveitarmos essa fase, ou este tempo, da túnica, e um cuidado, queridos. Esse é um cuidado que nós devemos ter, como devemos ter, para não tratar os privilégios que estão sendo oferecidos como um atestado de superioridade, de achar, eu sou o melhor. Eu sou o melhor porque, afinal de contas, eu sou o único entre. Estou sendo tão privilegiado. Se você olhar na história de José, especialmente no capítulo 37, você não vai perceber em nenhum detalhe, nenhuma linha, nenhum versículo, uma palavra, em que este tempo em que ele viveu como um filho predileto, pelo fato de ele responder o amor do pai e ser leal ao amor do pai, em nenhum momento ele sentiu superior aos seus irmãos. Mesmo recebendo um sonho profético, ele não se sentiu superior, não começou a tratar-se superior aos outros irmãos, sentiu superior a eles. Embora que isso tudo foi alvo, por ele se destacar em alguém que era preferido, em alguém que estava causando brilho nos olhos do pai, fez ele ser perseguido por conta disso. Mas o cuidado nós devemos ter, irmãos, que neste tempo que nós possamos estar gozando de um refrigério, de um tempo de bênção, um tempo de graça de Deus em nossa vida, irmãos, nós não venhamos achar que isso é um atestado para eu me sentir superior aos outros. Mas sabe, preciso acima de tudo, quando estou ao viver essa fase ou essa estação da minha vida, de sentir assim, que privilégio, sentir que tudo que tenho recebido do Senhor é por graça, não por mérito. É por favor e não mérito. Não é mérito meu de ser amado assim. Não foi eu que conquistei o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que me conquistou. É Deus que nos conquista, é Ele que faz isso em nós e muito mais a quanto nós possamos imaginar, irmãos. Mas neste tempo muitos se perdem neste tempo em que tudo está conspirando para ele crescer, amadurecer, ser abençoado. Começa a dar lugar para o orgulho. Nós precisamos aprender, irmãos, sermos humildes. Quanto mais recebermos algo de Deus, mais precisamos aprender a sermos humildes. São estações da vida, irmãos, e aproveita isso. Aproveita essa fase. Se você está vivendo uma fase assim, glória a Deus, tem uma saúde, uma graça do Senhor para servir, energia para servir, vigor do Senhor, tem uma graça dele, a bondade de Deus na minha vida, cercado por pessoas que têm disposição para me ensinar, estou num lugar pronto para aprender, tudo para crescer na fé. Aproveita isso. É uma fase, irmãos, nós temos que aproveitar, porque esse tempo passa, precioso, vai passar, irmãos. Vai passar, e sabe o que é desesperador, irmãos? Primeiramente, quando a gente se dá conta que isso passa, que podemos ter reviravoltas em nossa vida, como José teve. Quem dera se tudo fosse assim na vida dele. E a história de José, irmãos, revela várias estações que ele teve na vida para nos ensinar que nós não seremos iludidos, iremos viver fases em nossa vida. Fases em que possamos ser privilegiados
por ter o que muitos não têm, por desfrutar daquilo que muitos não têm condições de desfrutar. Você consegue nessa noite, por um momento, se perceber em que você tem aquilo que muitos não têm? Porque se nós ficarmos, irmãos, só olhando para aquilo que nós não temos, haverá um sentimento de ingratidão, descontentamento em nosso coração, sendo que muitos em nosso lugar estariam de joelhos e mãos estendidas para o céu, louvando a Deus pela bondade dEle. Eu quero nessa noite, irmãos, inclinar meu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho sido privilegiado por expressar a minha fé nessa cidade sem objeção alguma, sem restrição alguma, por pertencer a uma família. Nessa noite estivemos orando em casa antes de dormir, louvando a Deus. Obrigado por termos este teto, Senhor, aquela chuva maravilhosa, bem aquecidos pelo cobertor, pela família junto. Deus, obrigado. Irmãos, tempo de privilégios, que nós nem somos merecedores, é tudo pela graça, a favor do Senhor, mas aproveitamos, porque se isso passar, irmãos, pode passar. A questão é se eu e você teremos a capacidade de sermos o mesmo diante de Deus e diante das pessoas. Por isso que nessa noite, irmãos meus, vamos aproveitar e perceber: estou vivendo um tempo de privilégio na minha vida, um privilégio de poder estar onde eu estou, cultuando o Senhor, celebrando o Senhor, por ter a oportunidade de estar servindo ao Senhor de alguma forma. Que privilégio, irmãos meus, que privilégio. Quero nessa hora, irmãos meus, chamá-los para nós orarmos juntos. Eu reconheço, irmãos, que estamos vivendo sim um tempo de privilégio. Talvez você diga assim: pastor, mas umas lutas, só misericórdia. Mas o que o tempo de privilégio, de favor do Senhor te ensinou? É agora. Foi para isso, foi para esses momentos. O que o tempo do favor do Senhor, do tempo em que tudo estava conspirando para o meu bem, o que te proporcionou? É agora. Não só ficar lá atrás, irmãos, e perceber hoje. Isso me despertou uma confiança em Deus, porque Ele sempre sustentou, sempre me supriu. Quero orar neste momento, irmãos meus. Você pode, por um momento, colocar-se de pé, fechar os seus olhos, enquanto o ministério de louvor estará vindo aqui. Meu Deus, que o nosso coração nessa noite, Pai, verdadeiramente possa se render em adoração diante de Ti, por reconhecer o Teu imenso favor, por reconhecer, Senhor, a Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós somos privilegiados. Podemos estar vivendo uma fase em que tudo conspira para dizermos como somos favorecidos, mesmo não sendo merecedores, mas é muita misericórdia de Deus em nossas vidas. No tempo que nós somos tratados, recebemos privilégios para desfrutar do amor do Pai, para desfrutar da bondade do Pai. Desfrute da bondade do Pai o quanto você conseguir, porque isso vai despertar outras coisas que você vai ouvir ainda no decorrer dessas ministrações. Outras estações na vida, você vai entender que um tratamento VIP vai passar, que até mesmo uma estação de privilégios, isso passa, que sentimos roupas que destacam o sentido de você sentir amado. Tudo isso tem um propósito lá na frente, não é para agora. Senhor, é verdade, como nós precisamos nessa noite levantar as nossas mãos diante do Senhor, e inclinar nosso coração em quebrantamento e te louvar pelo privilégio que temos no Senhor, privilégio que nos foi dado por meio do sacrifício daquela cruz, privilégio de recebermos o Evangelho e anunciar o Evangelho de Cristo, privilégio de
termos a Bíblia traduzida em nossa língua, em nosso idioma. Privilégio de morar numa nação onde não há uma perseguição por conta da fé que professamos. Ah, meu Deus. Privilégio de sermos cercados por pessoas que nos amam através do investimento que o Senhor está fazendo na nossa vida. Pessoas que nos abençoam, são elas, Deus investiu nelas. O amor de Deus gratuito se manifesta ainda hoje em nossas vidas. Verdade é, Pai, tantas outras pessoas gostariam de ter a oportunidade que nós temos de aproveitar a fase da túnica, talar, de vestimentas em que nos dão alegria de servir ao Pai, de adorar ao Pai, de servir ao Pai. Ah, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor que nos cobriu, o Senhor que cobriu enquanto estávamos nu, na vergonha, no pecado, na angústia, no lamaçal da iniquidade, o Senhor nos deu novas vestes. Que privilégio sermos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Que privilégio de saber que fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu amor. Que privilégio poder levantar as mãos e adorar ao Senhor Jesus e declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que privilégio nós temos de adorar ao Pai em espírito e em verdade. Que privilégio nós temos de poder contar das angústias, das tribulações, dos perrengues da vida. Tudo isso se reverteu em testemunho pela graça do Senhor, pela intervenção do Senhor, de poder testemunhar, sim, eu faço parte dos milagres do Senhor Jesus nessa terra. Eu faço parte da obra de Cristo Jesus nessa cidade. É verdade que há muitas pessoas nessa cidade que ainda não foram salvas, mas Deus olhou para mim, teve misericórdia, me despertou para amá-lo, me despertou pela graça dele. Há tantas pessoas espalhadas neste mundo, a salvação é para todos, mas os que perecem, infelizmente, são muitos. Mas o Senhor me despertou em tempo. A graça do Senhor, como não reconhecer um privilégio de saber que somos o tempo, a geração que o Senhor manifestou a tua graça, Senhor, e queremos viver, desfrutar intensamente do teu imenso favor, Pai. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sinta essa vestimenta, Senhor, sobre ti, vestes. Que sinta assim, que privilégio. Essa vestimenta do amor de Cristo, do amor do Pai, do favor do Pai. Nós vamos intensificar esse tempo de clamor pela presença do Pai, queridos, pela presença do Senhor. Enquanto isso, eu quero chamar nossos irmãos do Ministério de Intercessão para que se posicionem nas laterais. E você que já está entre a segunda e a sétima semana da sua campanha, você vai sair do seu lugar e vir bem aqui na frente, por gentileza, que nós iremos orar com você. E você que deseja nessa noite começar uma campanha de oração, você pode vir daqui à frente também, pegar. Aqui é uma mensagem que eu tenho certeza que você vai identificar seu coração, uma campanha, algo específico que você queira fazer. E comece um propósito 7 semanas por aquilo que você reconhece somente pela intervenção do Senhor. Somente algo em oração, perseverar em oração. Quero chamar você neste momento, enquanto nós estivermos louvando, vem com seu coração,
louvando ao Senhor por saber que privilégio eu tenho de poder apresentar diante do Senhor a minha vida, a minha causa, aos olhos dEle e nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso, irmãos, enquanto vamos continuar adorando este Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia, nós te louvamos porque nos alegramos no Senhor, Pai. Se olharmos pela fé, iremos transbordar de alegria, ainda que com os nossos olhos naturais e carnais não tenhamos motivos para se alegrar, mas no Senhor que está a nossa esperança e certeza da salvação, do mover dele em nossa vida. Sim, nos alegramos no Senhor, nos alegramos no Senhor. Te louvamos, ó Pai, por sermos privilegiados
pela tua bondade, graça e misericórdia. Continue, meu Pai, sobre nós, transbordando a tua graça e nos ensinando a desfrutar da revelação da tua presença, em tempo em que tudo favorece para crescermos, para amadurecermos. Sim, nos prepara, Senhor, para novos desafios, porque tudo que José enfrentou, o que ele passou, foi um privilégio, mas tudo que ele teve na vida foi para prepará-lo para desafios maiores. E nós cremos, Deus, que até mesmo o Senhor revela a tua bondade em nós, a fim de nos preparar para desafios maiores, sendo que iremos confiar todavia no Senhor. Nós te damos graça nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos na bênção, que o Senhor abençoe teu coração. Vão na paz, que Deus te abençoe, queridos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.